Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um dia de aula. Hoje nós damos continuidade à nossa série de aulas Apocalipse e Revelação. Hoje nós estamos no capítulo 5, parte 2. Mas antes de começarmos, se for possível, eu te convido a orar pela nossa aula hoje. Senhor Deus, Pai, obrigada, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, por nos revelar, Senhor, os teus mistérios. Que nós possamos hoje, Senhor, conhecer um pouco mais de Ti, da Tua palavra, que o Teu Espírito venha, Senhor, a ministrar em nós e que essa palavra encontre espaço nas nossas vidas, Pai. Nós pedimos em Teu nome, Jesus, e agradecemos. Amém. Amém. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos fazer os versículos 5 e 6, porque nós vamos falar sobre Jesus como a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá e o Cordeiro de Deus. Então, nós vamos fazer o capítulo 5, versículo 5 e 6 e falar sobre essas outras, os nomes de Jesus, né? Bom, então, começando no capítulo 5, vamos fazer a leitura da palavra. Eu vou fazer uma leitura corrida do capítulo até o versículo 7. E depois eu faço uma leitura mais específica do versículo 5 para frente, tá bom? Para a gente já conectar, conhecendo o capítulo mais aqui completamente. Bom, então começamos. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com os sete selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro, de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro os seus sete selos. Então eu vi um cordeiro que parecia estar morto, de pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Bom, então esse é o nosso começo do capítulo 5. E agora nós vamos iniciar, né, o estudo, né, passo a passo aqui, desde o versículo 5, então. Então, nós vamos dar continuidade nessa parte. Então, dos anciãos me disse: Não chorem. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os seus sete selos. Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus como sendo o leão da tribo de Judá, Jesus como sendo a raiz de Davi, né? Essas duas partes agora. Bom, então nós vamos ler as possibilidades. Bom, Jesus sendo o leão da tribo de Judá, o que que isso significa? Então, às vezes nós vamos lendo na nossa Bíblia, né, esse termo dizendo leão da tribo de Judá e a gente não entende bem o que que isso significa. Então, vamos dar uma olhada, né, de onde surgiu esse termo para Jesus, né, sendo o leão da tribo de Judá. Bom, sobre a questão de ser um leão, nós podemos olhar em Provérbios 30:30. A Bíblia diz assim: O leão que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. Então, o leão, como um animal selvagem, ele é visto como um animal muito poderoso, né? Entre os animais, muito corajoso, né? Destemido, ele não foge de ninguém. Então, é um termo usado para Jesus como sendo super poderoso, né? Como é, o rei dos reis, né? O leão da tribo de Judá. Bom, mas agora nós vamos ver que lá em Gênesis, no capítulo 49, quando o Jacó reúne seus filhos para ele dar as bênçãos, né? Ele vai dar uma palavra para cada filho. Nós vamos observar o que ele disse para o seu filho Judá, que vai estar associado também a essa questão do leão. E aí nós vamos começar então em Gênesis 49, 1 e 2. Então Jacó, quem era o Jacó, pessoal?
o Israel, né? Das 12 tribos de Israel. Então começa aqui. O Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se ao meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que seu pai, ouçam o que diz o seu pai Israel. E aí então a passagem continua. Judá, teus irmãos te louvarão, tua mão estará sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se curvarão diante de ti. Judá, um leão novo, viu o termo? Tu tens subido, meu filho, depois de matar a presa, como um leão ele se senta e se deita como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e as nações lhe obedecerão. Então, aqui ele faz essa profecia, né, da chegada daquele a quem pertence, né, esse bastão, né, esse reino, esse reinado. E aí fala dos descendentes, né, e as nações lhe obedecerão. Então, ele está se referindo a Jesus aqui. Ele amarrará o seu jumento a uma videira e o seu jumento ao ramo mais seleto. Lavará suas vestes em vinho, suas vestes no sangue de uvas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Então, nós podemos ver essa profecia feita, né, por Israel ao seu filho Judá. Então, ele fala do cetro, né, do o cetro no sentido de reinado também, não se afastar de Judá. E nem o bastão de comando dos descendentes dele, né, que seria então, né, Jesus como esse descendente, um reino eterno, que jamais acabará, né? Bom, então é muito importante que a gente entenda que Jesus ele é aquele o Messias prometido. Então a palavra diz que ele ia ser o quê? Um descendente de Davi. Então nós podemos confirmar que ele é um descendente de Davi e a gente pode olhar então Davi sendo da tribo de Judá. Então a gente também confirma que Davi é descendente de Judá. E é por isso eu trouxe para vocês a genealogia em Mateus 1:1, né? A gente pula genealogia, mas não pode pular aqui, né? Então vamos lá. Registro da genealogia de Jesus Cristo. Então, tá falando da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. E aí a gente volta um pouco aqui, né? A gente desce um pouco. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Aí agora começa. Judá gerou Pérez, Zerá, a mãe era Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab Nasson, Nasson Salmão, Salmão Boaz, cuja mãe era Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth, e Obed gerou então Jessé, que é o pai de Davi. Então Jessé gerou o rei Davi. Então, aqui nós podemos, através dessas passagens, entender que Jesus é o leão da tribo de Judá, ele é um descendente de Davi, ele é aquele prometido, né, no qual seria a raiz de Davi, o renovo, aquele que do qual o cetro jamais se apartará, né? Ou seja, um reino eterno. E nós vamos falar mais um pouquinho agora, porque nós falamos sobre ser o leão da tribo de Judá. Então, eu quero ler para vocês algumas passagens sobre Jesus ser a raiz de Davi. Onde está isso? Bom, eu gosto dessas palavras porque o próprio Jesus, ele afirma, né? Então, em Apocalipse 22, ele diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar este testemunho acerca das igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã, né? O inimigo tenta roubar esse termo estrela da manhã para ele, mas quem é a estrela da manhã é Jesus, né? E ele diz: Eu sou a raiz e o descendente de Davi. Ou seja, eu sou aquele prometido, eu sou o Messias, né? Eu sou o Salvador, o ungido de Deus. E aí, então, quando a gente fala sobre
Jesus ser a raiz de Davi, a gente confirma as profecias, né, sobre ele, sobre o Messias. Então, esse sentido de raiz, a gente também pode ver como Jesus sendo o quê? O princípio de tudo e tanto o fim, né? Ele é o alfa, o ômega, o início, o fim. Então, quando você fala de raiz, é o início ali da árvore, né? Depois da semente. Então, ele é o início de tudo e ele é também o fim. Então, é o fim da linhagem real, porque ele é o Rei eterno, né? Ele vive, ele ressuscitou. Então, para todo sempre, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bom, e a referência à linhagem de Davi está ligado também à sua origem humana, né, que foi profetizado, mas também à sua divindade como Rei dos Reis, né? Então confirma as duas questões para Jesus, né? Ele é o Rei dos Reis, mas ele também vem da linhagem de Davi. Então tudo confirma a sua linhagem, né, divina e humana. Quero ler para vocês também é, Mateus 1,17, que fala sobre as gerações, para a gente checar aqui mais uma genealogia. Então, fala de sorte que todas as gerações de Abraão até Davi são 14 gerações, desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, nós podemos ver, né, Jesus nessas gerações desde Davi. Bom, e para a gente finalizar essa parte da questão de Jesus ser a raiz de Davi, eu quero ler para vocês Isaías, né? O profeta Isaías, capítulo 11, 1 a 5. Então ele profetiza: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e uma das suas raízes, e uma das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Então, estou falando de Jesus, né? E aí é bom que nós aprendemos aqui, nós olhamos os sete Espíritos, né? O Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele será inspirado pelo temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas julgará com justiça os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras como se fossem um cajado, ele é o pastor, né? Ferirá a terra com o sopro da sua boca, matará os ímpios, a justiça será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinto. Muito lindo isso, né? Então, Jesus é aquele que surgiu do tronco de Jessé, né? Ele é o renovo, ele é a promessa, ele é o Messias, ele é o Salvador, profetizado, né? Em todas essas profecias de Isaías é mais ou menos uns 700 anos antes de Jesus chegar, né? Então, é muito lindo quando a gente lê essas passagens, né? A Bíblia se conectando. Bom, então vamos ler mais um pouquinho, né? Agora nós vamos para capítulo 5, versículo 6. E a palavra diz: Então vi um cordeiro. Então, João agora tem a visão de um cordeiro que parecia ter estado morto. Ou seja, ele viu sinais ali, né? De que parecia ter sido morto. Só que ele estava o quê? De pé, no centro do trono, né? Então mostra a centralidade aqui de Jesus. Cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos, né? Então toda a criação representada, toda a igreja representada. Então todos representados, né, ao redor de Jesus, né, do Cordeiro. E aí ele tinha então sete chifres e sete olhos. Nós vamos entender isso, mas nós vamos falar sobre essa parte na próxima aula, que é no capítulo 5, parte 3, tá? Essa parte dos chifres e dos olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Bom, então vamos olhar as possibilidades e entender um pouquinho sobre o que significa dizer que Jesus é o Cordeiro. Outra questão que nós lemos na Bíblia, às vezes nós não entendemos bem o que significa Jesus ser o Cordeiro.
Que hoje nós já aprendemos então por que que ele é chamado de leão da tribo de Judá. Nós vimos que é uma profecia e porque é associado também a um leão, né? E nós vimos também por que que Jesus é chamado, né, de raiz de Davi. Então nós aprendemos hoje que é também profecia sobre ele. E nós vamos entender por que que ele é chamado de Cordeiro, né? Então Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, lá em João, capítulo 1, versículo 36, João Batista, quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus, né? Bom, e o que que tem a ver essa questão de Jesus ser o Cordeiro? Para a gente entender, nós vamos ter que passar um pouquinho lá pela questão dos sacrifícios, né? Bom, e sacrifício nós vamos ler em Levítico. Começa, nós temos que começar a compreender o porquê, né? Primeiro, não podemos deixar de lembrar que o resultado do pecado gera morte, né? Então, quando Deus disse para Adão, não coma, porque certamente você morrerá. Então, toda desobediência humana, todo pecado gera morte. Ou seja, já tem o motivo e a consequência conectado, né? Pecou, tem que morrer. E então Deus ele começa a trabalhar no povo, né, separado, né, o povo de Israel. Ele começa a ensiná-los o quanto o pecado é terrível para Deus, o quanto isso gera o quê? Morte, né? O quanto é terrível o pecado. Então, em Levítico 17, capítulo 11, nós podemos ler assim: A vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Então, Deus ele começa a trabalhar, né, na mente do povo para eles começarem a aprenderem o que significa, né, propiciação, a expiação do pecado, as consequências graves do pecado. Então, Deus quer que nós compreendamos o quanto o pecado ofende a santidade dele, o quanto é grave e que isso gera morte até que a gente entenda o que Jesus fez morrendo por nós, né? Se nós não compreendermos o motivo de Jesus entregar a vida dele por nós na cruz, a gente não está entendendo o quanto o pecado é terrível, né? O quanto nós somos pecadores diante de Deus, né? Então, pessoal, nós também vamos ler Levítico 17. Acho que esse aqui é outro versículo, mas eu vou ler aqui. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então Deus, ele ensina que o derramamento de sangue, né, do sacrifício é para purificação, né? Então, sem o derramamento de sangue não há perdão. Então Deus disse que a vida vamos repetir, a vida da carne está no sangue. E ele fala, ele deu esse sangue para que a gente faça o quê? Propiciação. O que que é propiciação, né? Deus faz a propiciação. Ele se tornar propício a nós, né? Desviar a ira dele. Então, é uma forma de nós sermos perdoados do pecado, né? Faz a expiação e propiciação. Então, o sacrifício é a forma que Deus, né, nos ensinou para que até que Jesus, que fosse o sacrifício final, chegasse, né, o povo compreendesse a questão do valor do pecado, né, que gera a morte. E aí, então, Gênesis capítulo 9, a gente lê assim: A todo aquele que derramar sangue, tanto de homens como de animais, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Por que que eu coloquei essa passagem? Porque senão a gente pode compreender, ah, mas Deus permite isso, então tá tudo certo. Não. Derramamento de sangue em relação ao sacrifício, né, tem um propósito, né, que é o quê? Perdão dos pecados. Então, Deus ele está ensinando que o pecado gera a morte.
né? Então, para o perdão, alguém tem que morrer e derramar o sangue, a vida, né? Para que sejamos perdoados. Então, ele vai fazendo isso usando os cordeiros, né? Principalmente, para que nós entendamos, né? Onde que o pecado nos levou, o quanto nós caímos, né? Da presença de Deus, até que Jesus chegasse e fizesse o sacrifício final. Então, não é um sangue derramado sem propósito, né? Inclusive, a gente vai ler agora então, falando: qualquer israelita que sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito dentro ou fora do acampamento e não trouxer à entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado de sangue, derramou sangue e será eliminado do meio do seu povo. Então, não é para a gente olhar para o sacrifício e pensar, nossa, como Deus permitiu isso. Não, há um propósito. O propósito é sermos perdoados, né? O sangue, a morte daquele cordeiro significaria, então, o pagamento pelo nosso pecado, né? Que gerou a morte, alguém tem que morrer, o cordeiro morre no nosso lugar e a gente ganha o perdão. Então, não era derramar sangue por sangue, sem motivo, sem propósito, sem apresentá-lo ao Senhor, tá? Se a pessoa fizesse isso, ele era culpado de sangue por ter derramado sangue sem propósito. Então, dito isto, falando sobre um pouquinho superficialmente, super aqui, né, sobre os sacrifícios, né, sobre o derramamento de sangue. Nós vamos então olhar para Jesus como aquele que é o Cordeiro de Deus. Porque naquele outro tempo, os sacerdotes, né, escolhiam um cordeiro para fazer o sacrifício. Mas agora Deus então traz o sacrifício final, aquele no qual precisa morrer para que a gente seja salvo. Então, a Bíblia diz assim: se você trouxer um cordeiro, então, um cordeiro era um cordeiro. Jesus, ele é o cordeiro. Nós vamos ver essa diferença, né? Se você trouxer um cordeiro como oferta pelo pecado, ele deverá ser sem defeito. Ele porá a mão sobre a cabeça do animal que será morto como oferta pelo pecado no local onde o holocausto é oferecido. Então, a gente vai entender aqui que o cordeiro, ele tinha que ser sem defeito. E quando transferisse, então, né, os pecados, né, no símbolo de pôr a mão sobre a cabeça do animal, ele era oferecido, né, como essa oferta pelo pecado. Então, os cordeiros, né, algum cordeiro era oferecido para reparar. Então, ele fala: quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou. E pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação. E em favor do culpado, o sacerdote fará a propiciação pelo pecado. Então, aqui os cordeiros eram oferecidos como, então, uma oferta pelo pecado, para fazer a propiciação. Então, quando aquele cordeiro era oferecido, os pecados eram perdoados, então a propiciação era feita, ou seja, a ira de Deus era desviada do povo para aquele cordeiro, né? Então nós vamos ver Jesus como o Cordeiro de Deus, né? Aquele que realmente tirou o pecado do mundo. Então ele não é um cordeiro, ele é o Cordeiro, né? No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, como sendo o Cordeiro de Deus, nós podemos ler então em 1 Pedro 1:18 a 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, né, resgatados da sua maneira de vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, que Jesus nunca pecou, né? Conhecido antes da criação do mundo, ou seja, a gente pensa que Jesus morrer por nós era como se fosse, né? Ah, depois quando pecou, aí Jesus vem. Não, ele já é conhecido como Cordeiro antes da criação do mundo.
Então, antes de Deus criar todas as coisas, Jesus já seria o Cordeiro. E ele foi revelado a nós nos últimos tempos, né, em favor de nós. Então, o que que significa dizer que Jesus, pelo seu precioso sangue, né, ele foi o Cordeiro? Porque lembra, a vida da carne está no sangue. E Deus deu o sangue para a gente fazer o quê? Propiciação, né? Expiação do pecado, remover os pecados, cobrir os pecados, né? Então Jesus, ele fez o quê? Ele derramou a sua vida na cruz, né? Por nós. Ele derramou o seu sangue por nós. Ele foi o sacrifício pelos nossos pecados. Então, se o pecado gera morte, todos nós deveríamos morrer, né? E não só morrer fisicamente aqui, morrer espiritualmente, morrer eternamente. Então, Jesus, ele traz o quê? A vida, né? Ele nos dá a possibilidade de sermos resgatados da morte, a morte eterna, principalmente. Então, ele morre a nossa morte. Porque quem tem que morrer? Os pecadores, né? O pecado gera morte. Então, é igual como a gente está num tribunal e a pessoa comete um crime, está escrito, aquela pessoa tem que cumprir 5 anos de prisão, né? Tem que cumprir 5 anos de prisão. Então, o pecado tem que morrer. Porque quem disse isso? As leis de Deus, né? Então, disse, não peque, não coma, que certamente você morrerá. Então, o pecado gera a morte. E aí, Jesus, ele morre a nossa morte. Às vezes a pessoa pensa, mas por que na cruz, né? As pessoas fazem essa pergunta. Porque cruz era um instrumento de morte pior que existia naquela época, né, do Império Romano. Então, Jesus, ele passa pela pior morte da época. Então, ele vai, ele é crucificado, então ele derrama a vida dele em troca da nossa. E aí a gente pode ler em Hebreus aqui também. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, essa já nos responde algumas perguntas que a gente tem, né, de dúvida na vida. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E ele aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então a gente pode pensar, por que que o sacrifício então de um, que foi Jesus, vai valer para muitos, né? Por que então o pecado de um, que foi Adão, valeu para todos? Porque Deus é justo, né? Então Adão nos representou na nossa morte, ele pecou, e a gente ganhou em consequência a morte. Jesus então, ele obedece, ele cumpre os planos do Pai e ele morre por nós, nos representando. Então, a morte dele vale por nós. Então, é um valendo por todos e Jesus também valendo por todos. Então, Deus é justo. A morte de Jesus, ele vale para que nós também sejamos perdoados, assim como nós fomos culpados em Adão. Então, quem pecou foi o Adão, nós recebemos a culpa, e quem venceu foi Jesus, a gente recebe a vitória, né? Para quem crê no que Deus fez em Jesus, né? Então, como que a gente recebe esse perdão do qual Jesus morreu na cruz e foi o sacrifício? Crendo, crendo no que Deus fez através de Jesus, crendo que Ele é o nosso Salvador, o Messias prometido, aquele que veio cumprir a obra que era morrer, morrer por nós, né? Então é por isso, pessoal, que Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. Bom, e nós terminamos esse pedacinho do capítulo 5. Nós vimos então Jesus como leão da tribo de Judá, com poder, reinado e soberania. Nós vimos Jesus como o Cordeiro de Deus, que foi o sacrifício, né? O amor de Deus por nós, porque ele entregou o seu filho para nos salvar. E nós vimos Jesus como descendente de Davi, o Messias prometido, né? O filho do homem que nós aguardávamos, da tribo de Judá. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula do capítulo 5, parte 2.
Se você quiser assistir toda a série de aulas, você pode ir no canal, lá no playlist. Então, tá tudo lá separado por séries. Mas nós encorajamos vocês a lerem sua Bíblia em casa, pegarem as passagens, manusearem a sua Bíblia, não só nos domingos ou em outros dias, mas que vocês tenham contato constante com a palavra de Deus, que vocês consigam compreender o que vocês estão lendo em casa. Bom, muito obrigada e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.